Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder responder uma pergunta de um aluno da minha disciplina de sistemas operacionais. A pergunta foi relacionada aos sistemas em lote. Então, já indo direto ao ponto, eu quero dizer o seguinte: é importante entender a contextualização histórica de algumas coisas que nós utilizamos nos dias de hoje. Então, os sistemas em lote, eles foram criados numa época em que os computadores eram muito mais rudimentares, muito mais simples do que os computadores de hoje. Então, as tarefas, elas eram executadas uma a uma. Você tinha que executar uma tarefa, esperar a tarefa finalizar, para depois poder iniciar uma segunda tarefa e esperar finalizar para começar a terceira tarefa e assim por diante. Então, em um determinado momento da história, foi permitido, né, foi concebido a possibilidade de executar tarefas em lotes. Ou seja, o programador, né, o usuário do sistema operacional, definia então o conjunto de tarefas que ele precisava executar numa ordem específica e esse conjunto de tarefas, chamado de lote ou batch, era então submetido a um computador, né, e quando disponível, então, era feita a execução desse lote. Uma tarefa por vez. Mas para quem estava, quem tinha escrito o arquivo de lote, ou o arquivo batch, tinha a sensação que as tarefas estavam sendo executadas dentro de um mesmo tempo. Tá? Bom, na atividade dessa semana, ou melhor, na aula dessa semana, foi mostrado o uso de o interpretador de comandos, no caso do Windows, mas que poderia ser utilizado também para outros sistemas operacionais. Então, vocês viram que, estando diante do prompt de comando do Windows, né, o antigo DOS, né, o antigo sistema operacional DOS, a gente poderia fazer coisas como, por exemplo, criar um diretório, né, mkdir, Kleber, por exemplo, navegar de um diretório para o outro, cd Kleber, cd ponto ponto, entre outras coisas. Esses comandos eu estou passando rapidamente aqui porque eles já foram devidamente apresentados no vídeo referente à aula dessa semana. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é como que um arquivo de lote poderia ser criado no contexto atual. E para que eu poderia, para que eu gostaria, para que eu deveria criar um arquivo de lote? Hoje em dia nós podemos dizer que os arquivos de lote, eles são, na verdade, scripts de execução de tarefas. Então, suponha que eu queira criar uma pasta, depois eu queira criar um arquivo, depois eu queira mover para uma pasta, depois eu queira copiar o arquivo da pasta anterior para a pasta nova, e depois eu quero, por exemplo, duplicar esse arquivo e eu quero finalmente apagar um dos arquivos. Então, se fosse para poder fazer isso, eu deveria, como eu falei, criar a pasta, depois criar o arquivo, depois navegar pelas pastas, depois copiar o arquivo de uma pasta para outra, depois duplicar o arquivo dentro da mesma pasta e depois apagar esse arquivo. Poderia fazer isso executando cada um dos comandos disponíveis aqui no meu prompt de comando. Tá? Mas eu poderia criar um arquivo com todos esses comandos e colocar para executar esse arquivo implicaria em executar todos os comandos um após o outro. A criação do arquivo em lote pode ser feita com qualquer editor de texto. Tá? Eu vou aproveitar que eu estou aqui diante do prompt de comando para poder usar um editor bem simplesinho e mostrar para vocês como é que eu posso criar então esse arquivo e depois executar. Tá? Então, eu vou criar um arquivo chamado teste.bat. Tá? Esse BAT é uma abreviatura da palavra batch, né, que dá nome ao arquivo de lote. Tá? Normalmente o Windows ele entende esse arquivo, o arquivo com a extensão BAT, como um arquivo executável. Então aparece editor simples, eu vou colocar os comandos aqui, ó. mkdir Kleber, depois eu vou colocar um comando para criar um arquivo, né, echo
teste de criação de arquivo. E aí eu vou direcionar isso para um arquivo que eu vou chamar de exemplo.txt. Depois eu vou me movimentar para a pasta Kleber. Depois eu vou copiar o arquivo exemplo.txt, que está na pasta anterior. Para a pasta atual. Depois eu vou fazer uma duplicação desse arquivo, né, exemplo.txt para exemplo2.txt. E por enquanto eu vou deixar assim para vocês perceberem que todas essas etapas vão ser executadas. Eu vou salvar esse arquivo, eu vou sair desse meu editor de texto, eu vou verificar se esse arquivo teste.bat foi criado, está aqui o teste.bat, tá? Eu vou fazer uma coisa, eu tinha criado uma pasta chamada Kleber, eu vou apagar essa pasta. Vou dar um comando dir aqui para vocês perceberem que a pasta Kleber não existe. Ó, ele fala que o arquivo não foi encontrado, né? Ele está, na verdade, entendendo que nenhuma pasta e nenhum arquivo com esse nome foi encontrado. E agora, eu vou executar o meu arquivo em lote, meu arquivo bat, test.bat. Né? Então, observe, ele executou os comandos que estão lá dentro. mkdir, o comando echo. Esse comando echo ele direciona essa saída para esse arquivo aqui. Depois, ele entrou na pasta Kleber. Depois, ele copiou o arquivo que eu tinha criado da pasta 55359 para a pasta Kleber. E depois, ele fez uma cópia. Né? Observe que eu estou na pasta Kleber. E se eu executar o comando dir para listar o conteúdo dessa pasta, eu tenho 2 arquivos. Tudo isso foi criado de uma forma sequencial, porém, para que eu pudesse fazer isso, uma vez que eu tenho um arquivo em lote, né, bastou-me informar o nome do arquivo lote. E o sistema operacional se encarregou de executar cada um dos comandos que estava lá dentro, a fim de cumprir uma atividade. Aí você poderia estar perguntando, tá, mas o que isso tem de relevante para os dias de hoje? Eu vou fazer uma demonstração aqui de um recurso que talvez muitos de vocês tenham ouvido falar e talvez até tenham utilizado. Eu vou espelhar aqui o meu celular no computador para vocês perceberem o que eu vou fazer. Beleza. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar desse aplicativo Alexa, certo? Bom, eu posso pedir para esse assistente virtual executar algumas tarefas por comando de voz. Eu poderia usar também uma forma diferente de executar comandos. Por exemplo, eu vou pedir para ela me informar a hora. Alexa, que horas são? São 17. Ok. Eu vou pedir para ela agora me informar o que aconteceu no dia de hoje. Alexa, o que aconteceu no dia 11 de novembro? Agora eu vou perguntar para ela o que tem na minha agenda de hoje. Alexa, calendário de hoje. Ok. São 3 ações diferentes que eu executei e eu tive que interagir com o sistema operacional aqui, com o aplicativo Alexa, para que elas pudessem ser realizadas. No entanto, eu não vou mostrar como construir isso, mas eu tenho aqui uma rotina, que eu chamei de rotina teste, que, na verdade, dentro daquele exemplo que eu mostrei agora há pouco, ela se comporta como um arquivo de lote. Então, observe que dentro dessa rotina, eu tenho aqui embaixo, né, onde está escrito Alexa vai, as ações que eu quero que sejam executadas. Eu falei o nome dela e ela já está querendo interagir. Então, aqui abaixo dessa parte aqui, ó, eu tenho onde está escrito diga que horas são, ler os eventos do calendário para hoje, informar um fato histórico do dia. São as ações que eu quero que seja executado
Quando? Quando eu pedir para ser executado, ou melhor, quando eu pedir para essa criatura aqui, que eu não vou falar o nome dela agora, executar essa rotina de teste. Tá? Então, vamos verificar que uma vez que eu peça isso, ele vai executar os 3 comandos que estão aqui dentro. E aí, só para que vocês possam ficar curiosos ou possam buscar mais informações, eu poderia não simplesmente listar, executar esses comandos. Eu poderia, numa casa inteligente, né, com um único comando, né, eu poderia dizer para que a menininha aqui ela pudesse acender as luzes da casa, ligar o som, ligar a TV, enfim, com um único comando de voz. Vamos ver se funciona? Alexa, rotina de teste. São 17h46. Eu vou interromper porque vocês já entenderam, né? Então, da mesma forma que eu criei um arquivo de lote com comandos do sistema operacional Windows, né, o MS-DOS, o antigo MS-DOS, eu posso criar arquivo de lotes dentro de outras plataformas, dentro de outros aplicativos ou dentro de outros sistemas operacionais. Então, eu espero que com essa demonstração tenha ficado claro, né, o que é um arquivo de lote e como que eu posso utilizá-lo nos dias de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.